Hoje, meus irmãos, nós vamos aproveitar uma passagem do Evangelho que nós já meditamos outras vezes. Aliás, porque é uma dessas passagens que Jesus Cristo comenta e que se aplicam a diferentes circunstâncias da nossa vida. Ele fala disso no Sermão da Montanha, em que ele fala de uma casa que é edificada sobre a rocha e uma casa que é edificada sobre areia. E diz que a sorte dessas duas casas é muito diferente. Ainda que aparentemente as casas sejam iguais, porque aquilo que a gente vê é igual, na verdade, o resultado é muito diferente quando vem as chuvas, quando sopram os ventos, quando vêm as torrentes, porque aquela casa edificada sobre a rocha permanece. Aquela casa edificada sobre a rocha fica firme. Ao passo que a casa edificada sobre a areia é levada, e grande é a sua ruína. Pois bem, vamos aplicar em relação a essa edificação mais importante da vida de qualquer um de nós, que é a nossa família. Edificar a nossa família. E aqui a pergunta não é só uma pergunta retórica, não é só uma pergunta poética. Vamos, com toda sinceridade, diante de Nosso Senhor, lembrando das palavras de Jesus Cristo, será que nós apoiamos a nossa casa sobre a rocha? A rocha é Cristo. Sem Cristo, sem essa presença constante de Cristo na nossa vida, a nossa casa estará apoiada na areia das mudanças, das circunstâncias, do ir e vir das coisas. Agora, como que a gente pode conseguir apoiar a casa nessa rocha que é Cristo? Às vezes, algum de vocês que está fazendo a meditação agora comigo pode dizer, mas até bem que eu queria, mas na minha casa não existe cooperação, porque na minha casa eu sou o único, eu sou a única que me preocupo de fato de rezar, eu sou o único que me preocupo de fato com as coisas de Deus, a minha família está bastante, ou toda ela, afastada da prática religiosa. Como conseguir? Como conseguir edificar a casa sobre a rocha? Porque a casa, a família, não depende só de nós, depende dos outros. A família é um conjunto. Há um grande santo, um grande místico, que é o São João da Cruz. E São João da Cruz dizia uma coisa bonita. Ele dizia assim, onde não há amor, põe amor e tirarás amor. É uma fórmula muito bonita, uma fórmula muito prática. Agora, como de fato conseguir isso? Quando tantas vezes nos fica difícil colocar amor porque nós não somos correspondidos, colocar amor porque há muita frieza, porque há muito individualismo na nossa família. E eu me recordo uma história que eu li há muito tempo, que é a história de uma sopa de pedras. Uma história aparentemente ingênua, infantil, mas que pode para nós ser um bom exemplo. Aconteceu certa vez que um rapaz passava por uma grande dificuldade econômica, uma dificuldade que fazia com que ele não tivesse meios para se sustentar e já não tinha meios para comer. E esse rapaz, ele era um excelente cozinheiro. Então, ele tentando sensibilizar as pessoas e tentando resolver o seu problema, ele se colocou lá no lugar central daquela cidade, daquela aldeia, e começou a dizer às pessoas que iria fazer uma sopa de pedras. E as pessoas riam dele, porque pensavam de fato que estava maluco. De fato, uma sopa de pedra é alguma coisa que, em geral, a gente pensa para um maluco. E esse rapaz, com muito cuidado, conseguiu um caldeirão, preparou o fogo, lavou muito bem as pedras, encheu de água aquele caldeirão e colocou as pedras. A maior parte das pessoas passava e ria e se desinteressava daquilo. Alguns diziam simplesmente que ele estava louco. Mas um ou outro se aproximou um pouco mais e perguntou, mas como você pensa em comer as pedras? E ele disse muito simples o seguinte, olha, eu estou cozinhando, se as outras pessoas, se as pessoas que passam por aqui colaborarem um pouco, quem sabe a sopa de pedra vai ficar até uma sopa bastante apetitosa. Então, se alguém tivesse, por exemplo, uma cebola,
E rapidamente uma pessoa chegou com uma cebola que ele cortou e colocou lá entre os ingredientes. E depois, se tivesse uma batata, uma cenoura, e foi colocando, alguém deu um pouco de sal, e ele foi misturando. E de repente, daquela sopa de pedra, daquilo que no começo era simplesmente uma sopa de pedra, começou a sair um aroma muito agradável. Até que quando a sopa estava pronta, ele, com a concha, tirou as pedras e serviu uma sopa deliciosa. Será que a gente não pode fazer uma sopa de pedra na nossa casa, na nossa família? Acho que a comparação não é difícil de nós trazermos para o nosso dia a dia. Às vezes, o que a gente tem são pedras de indiferença, são pedras de uma atitude egoísta dos outros. Agora, se nós soubermos ter a criatividade que teve aquele rapaz, nós poderíamos saber compor com as pedras uma sopa excelente. O que ele fez? E eu acho que aí que está o ponto central. Mas a gente lê essa história e pensa que o ponto central é a criatividade. Eu acho que não. O ponto central para conseguir mudar aquela situação foi que aquele rapaz, ele não se queixou, ele agiu. Se você, por acaso, tem essa situação, que é relativamente comum, de quem sabe estar sozinho na família, a sua casa não está edificada sobre a rocha, porque ninguém se preocupa de rezar, ninguém se preocupa de ir à missa dominical. Então, procure fazer a sua sopa de pedra. Não se queixe. Isso sim, procure pensar onde eu posso colocar amor na minha família. Onde não há amor, põe amor e tirarás amor. E nós podemos ficar surpreendidos com o resultado. Aliás, sempre nós ficamos surpreendidos com o resultado. Sempre que de alguma maneira nós batemos nos corações, mesmo que seja um coração muito duro, um coração quase como se fosse uma pedra, uma rocha, os corações sempre respondem e sempre fica aquele recurso maravilhoso. Aquele rapaz, para poder compor a sua sopa, ele se serviu de quê? Se serviu dos ingredientes que lhe foram dando. E nós temos, sobretudo, o quê? Nós temos a graça de Deus. Mesmo que, aparentemente, nós não recebêssemos mais nada para colocar no nosso caldeirão, nós sempre estaríamos recebendo o quê? A graça de Deus. E por isso, se você é a única pessoa praticante, aquela que reza na casa, você vai edificar a família sobre a rocha. Não deixe de rezar. Aparentemente, você estará fazendo uma coisa solitária, mas nunca é um ato solitário. É sempre o quê? É sempre alguma coisa que você faz com Deus, alguma coisa que você faz com a graça de Deus. E veja, nós temos um recurso também que não se pode separar de Jesus, que é a sua mãe. De fato, a Virgem Maria é a rainha da família. Ninguém como Nossa Senhora edifica o lar. Pede a Nossa Senhora que edifique o seu lar, que a sua casa de fato seja uma casa apoiada na rocha, que apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nunca deixam de aparecer, as chuvas sempre vêm, sempre virão as chuvas, sempre virão as torrentes, mas a casa é edificada sobre a rocha, a casa que de alguma maneira não cede. E não cede por quê? Não cede porque está bem edificada. Então vamos edificar bem a nossa família. Vamos edificar a nossa família sobre Cristo.